Alegre-se nessa noite, mais uma vez, você está na presença de Deus. Olha, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Ele está aqui nessa noite. E Ele te convida a orar. Entre na presença desse Deus. Fale com Ele. Eu não sei exatamente aquilo que você está precisando. Eu não sei aquilo que você está pedindo. Mas eu só sei uma coisa. As coisas nunca estão tão ruins que a gente não possa agradecer a Deus. Da mesma forma, as coisas nunca estão tão boas que a gente não precise pedir mais a Deus. Por isso, se você tem algo que está precisando, fecha teus olhos, curva a tua cabeça, ora comigo, dizendo: Senhor, fala comigo. Senhor, fala com a tua igreja. Senhor, fala aos nossos corações. Olha, Deus, somente Tu sabes as nossas necessidades mais urgentes. Muitas vezes, Senhor Deus, entramos por as portas da Tua igreja, dizendo que não aguentamos mais, que está tudo tão difícil, mas somente o Senhor sabe aquilo que nós precisamos, aquilo que nós estamos passando. Nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos na Tua promessa, na Tua palavra. Ensina-nos a ser obediente e permanecer fiel até o fim, Senhor. Não nos deixe olhar para trás, não nos deixe olhar de lado, mas possamos olhar para o alto, de onde nos vem o socorro. Oh Deus, aqui está a Tua igreja, aqui está o Teu povo. Seja manifesto sobre as suas vidas, e que Teu Espírito Santo tenha a liberdade de passear, de ministrar sobre a mente e corações de cada um, para que não venham sair daqui da mesma forma que entraram, mas que algo novo, Deus, o Senhor possa fazer, mudanças que eles estão necessitando, para que Teu nome seja glorificado mais e mais. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Mais uma vez eu quero dizer: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Esse é um momento especial da palavra de Deus. Gostaria que a igreja ficasse atenta a tudo aquilo que Deus reservou para falar com vocês, através desse texto lido nessa noite. O texto que nós lemos, irmãos, fala do livro de Êxodo. Fala sobre a saída daquele povo da escravidão da terra do Egito. O livro de Êxodo ele começa, irmão, com um resumo em que apresenta os nomes dos 11 filhos de Jacó que haviam entrado no Egito com seus descendentes. No tempo dos eventos descritos aqui, José e todos os que tinham pertencido à sua geração já haviam morrido. E no lugar dela, nós vamos encontrar outra geração enfrentando novos problemas. É assim, irmãos. Geração vai, geração vem, mas sempre aparecem novos problemas. O que Deus, irmãos, significa para o povo de Israel? O que Deus representa para eles? Para o povo de Israel, irmãos, Deus representa o centro da sua fé.
Deus é tudo para o seu povo. E o povo de Israel devia sua fé centralizada no Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó. Amém? Amém. No livro de Êxodo, irmãos, aqui também, no capítulo 13, versículo 14, nós vamos ver e o texto diz: no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significa isso, diga-nos, com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito. Amém? Amém. Com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Aquele povo, irmão, como a igreja conhece, se tornaram ali escravos, mas tiveram um Deus único e poderoso que tirou eles dali com a sua mão poderosa. O Deus verdadeiro é o Senhor que nos tirou da terra da escravidão. É assim que o povo de Israel conhece Deus. Mas a nossa resposta hoje: quem é Deus para nós? Ele é o Deus, irmãos. A nossa resposta é essa. Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nos tirou e nos livrou de todo tipo de escravidão. Amém? Jesus Cristo, irmão, Ele nos libertou para que fôssemos livres. E Ele nos libertou de todo tipo de escravidão. Aleluia. E quando Deus, irmãos, libertou aquele povo através do seu servo Moisés, libertando aquele povo da escravidão do Egito, nós hoje podemos dizer: o nosso Deus, Ele é Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a sua vida para que nós pudéssemos ser libertos de todo tipo de escravidão. Amém? Glória a Deus. A religiosidade, querido, evangélica, ela tem ensinado muito a muitos cristãos a continuarem, muitas vezes, ligados a pecados, a religiosidade cristã. Tem ensinado os irmãos, muitas vezes, a continuarem ligados a pecados práticos, a hábitos, a amarras espirituais. E esses cristãos, irmãos, que vivem assim, é porque não querem compreender e viver a palavra de Cristo, a palavra do Senhor Jesus na essência. Ele nos libertou para que nós fôssemos livres. Mas muitos de nós, ou a maioria de cristãos, como eles estão vivendo, é porque eles não querem aplicar essa palavra para o dia a dia deles. Estão vivendo, irmão, ainda escravizados. Muitos irmãos, por não entenderem a palavra de Deus, estão escravizados em débitos, em dívidas. Consequência, muitas vezes, irmãos, da má administração dos tesouros, das coisas que Deus tem colocado nas suas mãos.
Consequências, muitas vezes, irmãos, da desobediência, do pecado. E tudo isso, irmão, torna-se um tipo de escravidão. Você não tem paz. Por não querer aplicar os ensinamentos da palavra de Deus para a sua vida, você ainda está vivendo na terra da escravidão. Mas acontece, irmão, porque Cristo Ele não morreu para que nós vivêssemos escravizados. Mas quando você não chama Cristo para dentro da sua casa, do seu lar, da sua vida, quando você não deixa o Senhor ser Senhor da sua vida, da sua história, da sua família, essa liberdade, ela se torna ameaçada. Porque você não entregou sua vida totalmente para Jesus. Tem alguma coisa que ainda você está segurando. Tem alguma coisa que ainda não está fluindo. Você ainda se torna escravo de alguma coisa porque você verdadeiramente não se libertou. Existem muitos lares, irmãos, destruídos, famílias destruídas, escravizadas, por causa de pais ausentes, conflito dentro de casa, conflitos matrimoniais, violências domésticas, enfim, ainda estão vivendo aquele tempo de escravidão, ainda não se libertaram em Cristo Jesus totalmente. Sem falar, querido, em algumas igrejas, em alguns métodos e sistemas eclesiais que têm pressionado os cristãos, que têm transformado a vida daqueles cristãos, às vezes, em um novo Egito. Escraviza, você não pode isso, você não pode aquilo. São muitas exigências, são muitas pressões. E aí vem uma pergunta: será que é o atual povo de Deus, ou o povo de Deus da atualidade, eles são verdadeiramente libertos? Será que este povo de Deus da atualidade, eles se libertaram totalmente? Estão vivendo uma vida de liberdade? Nós precisamos, irmão, refletir sobre isso. Essa mensagem é exatamente para você refletir. O livro de Êxodo, irmão, é um livro que nós precisamos ler mais, procurar entender mais e saber que tudo aponta para Cristo. Ele é o autor da nossa fé, da nossa salvação, da nossa liberdade. Em Cristo, querido, somos libertos de toda a escravidão deste mundo. Amém? Amém. Glória a Deus. Em primeiro lugar, irmão, vamos refletir um pouco e aprender a sermos uma igreja, a igreja que Deus quer. Em primeiro lugar,
para Deus libertar os cativos ainda, os explorados ainda, os escravizados ainda, aqueles que verdadeiramente ainda não se libertaram. Amém, meu Deus? Amém. O texto que nós lemos, no capítulo 1, no versículo 14, ele vai dizer assim: tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhes árdua tarefa de preparar o barro, de fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Então os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Nós precisamos, como igreja, orar mais para Deus libertar o seu povo, que ainda são oprimidos e escravizados por não ter se libertado totalmente de alguns hábitos. No tempo irmão de José, houve fome ali na terra, mas Deus se levantou e proveu a José e a sua família e a sua descendência ali na terra do Egito. Amém? Mas preste bem atenção, queridos, aquilo que Deus está falando. Deus está falando sobre libertação, sobre liberdade. Deus proveu ao seu povo ali no Egito. Mas eu quero dizer para você, irmão, ao longo do tempo, aquilo que era bênção se tornou ou se transformou em maldição. Vocês estão entendendo? Na época da fome, Deus leva aquele povo, o seu povo, para o Egito e não deixa nada faltar. Ele provê tudo para o seu povo. Mas ao passar do tempo, aquele povo se tornou escravo. E aquilo que era bênção na vida deles se tornou uma maldição. Precisamos, irmãos, como igreja do Senhor Jesus, abrir os olhos, abrir os nossos olhos e procurar abrir os olhos também das pessoas, do povo de Deus, para essa realidade, irmão. Uma nova realidade de uma nova escravidão, de um novo Egito. Quando nós passamos a viver de acordo com o sistema mundano, nós começamos a nos tornar escravizados dele. Olha, irmãos, nós temos orado e Deus tem abençoado pessoas que vocês sabem muito bem, e elas têm muitas vezes melhorado de vida, muitas vezes têm arrumado emprego, e quando as coisas, irmãos, começam a melhorar, aquelas pessoas esquecem da igreja. As pessoas, irmãos, fazem qualquer coisa para chegar no horário do seu trabalho, porque tem norma, tem regra. Mas na igreja você só vem quando quer, quando pode, quando dá. E muitas vezes, irmãos, a desculpa é porque eu estava trabalhando, é porque eu estava ocupado. Eu não tenho dúvida, querido, não tenho dúvida, querida, que foi Deus que te abençoou, foi Deus que te arrumou um emprego. Mas, querido, quando alguma coisa começa a tirar você da presença de Deus, começa a te afastar da presença de Deus, não deixa que você faça obra, não deixa que você tenha tempo de cultuar e de adorar a Deus. É como diz a palavra, aquela bênção começa a se tornar muitas vezes maldição. E nós, como igreja, a gente precisa abrir os olhos da igreja.
vista, visões das pessoas. Cuidado. Não deixe que nada te tire da presença de Deus. Não deixe que nada venha te afastar dos caminhos do Senhor. Nós sabemos que estudam, nós sabemos que trabalham, mas tire o dia para adorar a Deus. Tire o domingo para vir à casa do Senhor e glorificar o nome dEle e dizer: Deus, muito obrigado por todos os benefícios que o Senhor tem me concedido. Não se torne escravo do sistema mundano, irmão, porque ele vai te afastar mais e mais. Olha, no texto do capítulo 28, no versículo 13, de Deuteronômio, não é mais de Êxodo, mas de Deuteronômio, é um texto que diz assim: contudo Deus disse ao seu povo: vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Amém? Amém. O povo de Deus não é para estar rastejando. O povo de Deus, eles são humildes, eles podem ser até humilhados, mas a palavra de Deus diz que aqueles que forem humilhados, eles serão exaltados na presença dele. Amém? Amém. Não sei o que você está vivendo, mas se você está sendo humilhado, glorifique a Deus, porque ele diz que os humilhados serão exaltados. Ele diz que o povo dele nunca ficará por baixo, que o povo dele nunca será cauda, mas sim cabeça. Aleluia. Glória a Deus. Em segundo lugar, irmão, devemos ser uma igreja que ora pela preservação da vida. Amém? Amém. Uma igreja que ora pela preservação da vida, que diz não à violência. Veja aí o versículo 16 desse capítulo 1 que nós tomamos como texto base da palavra. Versículo 16 vai dizer assim: olha, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino, se for, mate. Misericórdia. Nós precisamos ser uma igreja que ora pela preservação da vida. Amém? Amém. Olha, irmãos, diante de um texto como esse, nós ficamos horrorizados. Como é que alguém diz uma coisa dessa? Mas eu ouvi falar, irmão, passaram muitos anos. Mas se a gente for ver as estatísticas daquilo que está acontecendo com as nossas crianças, nada mudou. Talvez seja o pior. Mas, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos permanecer fiel, afirmando a existência da vida humana. Sim ou não? Sim. Vale a pena, irmão. Vale a pena viver. Por isso nós devemos orar, como igreja do Senhor Jesus, pela preservação da vida. Precisamos, irmãos, afirmar a existência da vida humana desde o momento da sua concepção. Nós precisamos nos opor, irmão, a projeto de lei, que é pelo amor. Nós devemos orar, irmão, mas também lutar pela promoção de novas leis de adoção, leis da educação que previna a gravidez não desejada.
que está dentro dela. Olha, irmãos, Deus nos convida nessa noite a sermos uma igreja que promove a vida. Amém? Uma igreja que promove a vida e não a morte. Amém, querido? Em terceiro lugar, precisamos usar o potencial que Deus nos dá. Amém? Precisamos usar o potencial que Deus nos deu, que Deus nos dá. Você precisa confiar em Deus, claro, o tempo todo, mas você precisa confiar em você, que você tem potencial, que você pode. Olha o que diz o capítulo 4 de Êxodo e o versículo 2. O texto vai dizer assim: que é isso em sua mão? Isso foi uma pergunta que Deus fez para Moisés. Moisés tinha apenas uma vara. Mas Deus perguntou: o que é que tu tem nas mãos, Moisés? Aleluia. No capítulo 3 e 4 desse livro, irmão de Êxodo, nós vamos ver o relato do chamado de Moisés. Mas não só isso, também vamos ver todas as desculpas que Moisés usou para dizer não a Deus. Vocês lembram, quando você lê esse texto, você vai ver Moisés colocando defeito nele mesmo, se tornando incapaz, se tornando incompetente, com complexo de inferioridade. Ah, Deus, eu não sou nada, eu não posso. Olha, irmão, ele usou exatamente esse complexo de inferioridade que muitas vezes nós também usamos e dizemos que não somos capazes. Que muitas vezes nós usamos e nós dizemos: eu não vou conseguir. Isso é coisa do diabo, para tirar você do foco. Mas em nome de Jesus eu quero te dizer: você é capaz sim. Aleluia. Você consegue sim. Com a ajuda de Deus você pode. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Moisés usou ali, irmão, esse complexo de inferioridade, dizendo que a tarefa era demais para ele. Por isso Deus lhe mostrou não o que ele faltava. Então Deus não lhe mostrou o que estava faltando, mas o que ele já tinha. O que ele tinha na mão? Uma simples vara, um simples cajado. A vara era simples, irmão, nas mãos de Moisés, mas era ativada pela fé em Deus. Ela se transformou poderosa. Aleluia. Ela se transformou na vara de Deus. Ali não era mais Moisés. Aleluia. Aleluia. Olha, irmão, quando Deus dizer para você: faça, confie nele, não temas. O Deus que te manda é o Deus que te garante a vitória. Aleluia. Aleluia. A igreja do Senhor, irmão, a igreja do Senhor Jesus, os seus líderes, precisa, irmãos, ter palavra profética, de ânimo, de encorajamento. Nós precisamos, irmãos, como pastores, como líderes da igreja, incentivar as pessoas
falando para vocês. Precisamos ser essa igreja, irmão. Precisamos usar o potencial que Deus tem nos dado. Nós precisamos libertar o potencial dessas pessoas para a ativação das suas vocações e dos seus dons. Amém? Elas precisam, irmão, perder o medo e dizer assim como disse o apóstolo Paulo: tudo eu posso naquele que me fortalece. Aleluia. Não deixe que as pessoas desviar os seus sonhos. Você precisa liberar dentro de você esse potencial. Tudo você pode em Deus, em Cristo Jesus, naquele que me fortalece. Vamos começar. Aleluia. Para concluir, querido, em quarto lugar, já para concluir, para finalizar, nós precisamos ser uma igreja liberta, e que liberta as pessoas pelo poder do sangue de Jesus. Amém? O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Diga para alguém que está do seu lado: o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. No livro, irmãos, de Êxodo, no capítulo 12, ali no versículo 3, o texto diz assim: o sangue será um sinal